Bem-vindos a mais um programa Discutindo Teses. Meu nome é Wagner Ginotti Pires e busco, dentro desse projeto, trazer a ciência mais perto de todos, trazer um pouco daquilo que é produzido academicamente, às portas fechadas, em redutos, em bibliotecas, para a sociedade, para a coletividade. E talvez em particular para o mundo acadêmico. Na medida em que isso sirva de estímulo, que isso sirva de orientação, que isso sirva de modelo, ou mesmo de informação. Procurarei sempre trazer doutores, pelo menos no primeiro momento, que são aqueles que, dentro de uma evolução acadêmica, mais estudaram, mais se qualificaram, mais se prepararam, que têm muito mais horas de voo. Não que os outros que não estejam dentro desse perfil não tenham valores, não é nada disso. É apenas um processo de escolha inicial, sempre passível de mudanças, enfim. Hoje o nosso convidado é o professor doutor Jorge Luiz Freire Pinto, graduado em Ciências Farmacêuticas e Bioquímica pela Faculdade Oswaldo Cruz. Possui habilitação em análises clínicas e doutorado em ciências pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Atuou dentro dessa instituição como farmacêutico oncológico. É professor universitário desde 2008. Foi coordenador por muitos anos dos cursos de graduação em farmácia e pós-graduação em citologia clínica. Atualmente é coordenador de análises clínicas e terapêutica da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, USCS. O título do doutorado foi DNA plasmático e urinário em pacientes com câncer de mama. Possibilidades de um novo marcador de instabilidade genética tumoral induzida por quimioterapia. Professor Jorge Luiz, seja muito bem-vindo e o senhor tem a palavra. Obrigado, professor Wagner. Prazer encontrar o senhor aqui, nessa nova mídia, esse novo modelo de encontro. Prazer poder falar do meu doutorado, algo que vira o assunto da vida da gente por alguns anos, por 4 anos pelo menos. O doutorado foi, este assunto foi o que pautou boa parte da vida da gente. Também não posso deixar de agradecer meus colegas da USCS, na figura do professor doutor Carlos João Schaffhauser, que me liberou para poder participar aqui, dos meus colegas que hoje me cobrem nas minhas atividades lá no curso de medicina em São Caetano. E acho que para começar, o porquê estudar, né? Eu acho que parte da vocação para a tese, ela nasce na graduação. Encontrar na graduação professores que te estimulem, que te busquem, que te instiguem a seguir investigando os fenômenos biológicos, que é a minha área, foi essencial. Eu tive o prazer de ter um orientador que, livre de qualquer preconceito, me acolheu, embora ele fosse médico, eu não sendo médico, ele me acolheu, desenvolveu um projeto de elevada qualidade, e foi uma trajetória muito bonita, muito bacana. Eu, quando vinha para cá, vim refazendo uma linha do tempo, e algo que é muito importante, que muitas vezes a gente esquece. Na produção intelectual, o caminho, Wagner, é tão importante quanto o resultado. Me recordo que nós tivemos, além das aprovações dentro da Universidade de São Paulo, nós tivemos que solicitar financiamento para a FAPESP, nós negociamos com a FAPESP num bom sentido, houve questionamentos de financiamento, introdução de valores de reserva técnica, tivemos que brigar com o câmbio na época. Toda essa história foi particularmente enriquecedora. Não só o experimento, na área das biológicas, os experimentos, eles são. O experimento deu, ele é o resultado. A gente goste ou não do experimento, ele é um resultado que nós temos que lidar com ele de forma objetiva. Mas o caminhar dentro da instituição, e
a Universidade de São Paulo é muito grande, também trouxe possibilidades de um enriquecimento, eh, não só cultural, mas acadêmico, encontrar com pessoas em diversas situações, trocar, né, a questão acadêmica, de uma pós-graduação não é apenas de executar uma tarefa, mas o conviver com pessoas de outros setores, de outras que estão em outros momentos, também é bastante enriquecedor e fez com que no caminhar até a produção da tese fosse enriquecida por pessoas que nós encontramos no meio do caminho, e eu tive uma felicidade quando, da qualificação do meu mestrado, até a banca solicitou à direção da universidade que fosse mudado o título. Era um mestrado e decidiram: "Não, agora será um doutorado". Então isso tivemos que lidar com trâmites de mudar de departamento para poder, reclassificar a a dissertação para tese. Tivemos todo um caminho, um aprendizado que é enriquecedor na produção de um pesquisador, de alguém que vai conseguir, eh, desenvolver um trabalho depois. A gente tem que tomar um certo cuidado hoje, eu sou muitas vezes banca de alguns trabalhos em que a gente percebe nitidamente que é um estudante que fez uma tese. O caminhar foi feito todo pelo orientador. O importante na pós-graduação é do estudante viver todas essas coisas para enriquecê-lo e para formá-lo, para a gente não criar uma situação de que o camarada vai defender uma tese que foi mais um trabalho. Perdeu essa corrida enriquecedora, que é a vivência na pós-graduação. Acho que esse é um ponto de partida, essencial, né, é uma pós-graduação que seja capaz de te modificar. Eh, então, creio que foi isso. Na minha tese em particular, tinha um problema, nós tínhamos, como foi lido, a gente trabalhava com câncer de mama. E para a obtenção das amostras, nós precisávamos, abordar as pacientes antes da primeira químio. Então era um momento muito delicado, e eu acho que é uma riqueza particular de quem trabalhou com oncologia, eh, abordar uma pessoa que teve a notícia do câncer, que vai começar o tratamento agora. E eram pacientes do Sistema Único de Saúde, e encontrar nessas pacientes, elas ainda tinham vontade de colaborar, porque meu trabalho, para elas em si, não tinha impacto. E aí nós desenvolvemos um dado experimental genético, que na época não tinha grande aplicação, era início de uma pesquisa. Elas não seriam beneficiadas diretamente. E ainda assim, aquelas pacientes, no início do tratamento, assinavam o termo livre de consentimento livre esclarecido e participavam conosco ali do trabalho, mesmo antes da primeira químio, com toda aquela pressão sobre queda de cabelo, sobre como a doença ia, por fim, progredir ou não. E por 6 meses nós acompanhamos essas 40 pacientes. Então, uma situação eh, humana bastante complicada, e que foi, em certa parte, enriquecedora de ver que as pessoas queriam colaborar com a ciência no Brasil, mesmo estando numa situação completamente vulnerável, fragilizadas por causa de uma doença grave como era o câncer de mama. Então, nós tínhamos essa primeira abordagem e vivíamos o mundo da paciente e depois víamos para o laboratório, para o mundo do DNA. Então, imagina, acabávamos de sair de uma central de quimioterapia, colhíamos as amostras da paciente, bochecha, urina, sangue periférico, colocávamos aquilo tudo numa malinha refrigerada, íamos ao laboratório, extração de DNA, reações da polimerase em cadeia para amplificar o genoma, esperávamos mais 3 meses para recolher amostras dessas pacientes e, e por fim a gente acabou percebendo, acho que o dado mais relevante do trabalho é que os nossos tratamentos, que são a única opção hoje para as pacientes, trazem para ela problemas. Elas vão ganhando, repetições de DNA a mais no genoma delas por conta da químio ou vão perdendo. E aí tínhamos um dilema, né? Meu orientador trazia isso pra gente, Dr. Auro Del Giglio, trazia isso pra gente. Então, é bom ou é ruim fazer químio? E nós ficávamos com esse dilema na cabeça e ele muito tranquilamente dizia: é o melhor tratamento que temos, mas ele não é bom. A gente precisa de algo mais
Nós precisamos de algo melhor e precisamos dizer às pessoas que elas estão sofrendo alterações no genoma que podem resultar numa leucemia depois de 5 anos de tratado. Então, esse era o cenário da tese. A gente observou isso de uma forma eh, muito notável na tese, era muito claro os, o surgimento de DNA, mas imagina a gente separando o DNA, mostrando letrinha a letrinha, Wagner. E aí você observa assim, a paciente tinha 25 repetições, 25 bases nitrogenadas, 25 As. Depois da quimio ela tinha 18. E aquilo sumiu do DNA dela e nunca mais voltava. Ou outras pacientes que tinham 20 repetições lá da letrinha A lá do genoma, elas iam para 25, 26, aleatoriamente em todos os tecidos dela. Então isso era um dado que nos preocupava, nos preocupa hoje. Nós temos alguns números importantes de cerca de 5% de quem sobrevive à quimioterapia no câncer de mama pode desenvolver uma leucemia por conta da quimio. Então esse era um dado que, com o avanço do tratamento, com o aumento da sobrevida, com o diagnóstico precoce, vai se tornar cada vez maior. Então nós vamos ter um número substancial de pacientes em longo prazo com esse tipo de problema por conta dos nossos tratamentos. É um dano já quase que concatenado. A gente já tem esse dano previsto dentro do cenário. Tá? Então hoje, isso que é o drama da nossa tese. A gente acompanhava essas pacientes, né? Voltando para a questão delas, acompanhávamos as pacientes e nós víamos, olha, ela está perdendo, está ganhando DNA, e não podíamos sequer dizer para elas isso, porque tinha toda uma questão ética e não tínhamos implicações para tanto. Não tínhamos o que propor, não havia. A gente chegamos até a importar uma medicação numa época, tentando proteger as células, mas a medicação era tão ruim, que era pior do que o dano na célula. A gente chegou a fazer alguns ensaios in vitro com células tentando proteger desse dano genético, que é o que reflete muito no que a gente tem hoje nos tratamentos. Uma doença de alta mortalidade com um tratamento extremamente agressivo, um tratamento ostensivamente agressivo, não há alternativa, então a gente também não tem uma proposta melhor, e que, por conta do desenho nosso de diagnóstico tardio, é a única opção que esses pacientes têm para seguir. Mesmo apesar de tudo, na oncologia a gente até brincava, não faz barganha. Ah, é um dano genético ou um tumor? Um dano genético. A gente segue caminhando nesse formato até hoje. E o dano genético existe mesmo. Existe, é um fato. A partir do momento do início da químio, ele é uma resultante. É uma resultante. Necessariamente. Necessariamente, porque veja, Wagner, quando a gente quer matar um tumor, nós estamos matando células nossas. Então, a droga no sentido, o fármaco, que elimina a célula tumoral, ele precisa eliminar uma célula parecida com a nossa, de origem. Então, este dano vai acontecer. Nós temos algumas classes de medicamentos, os alquilantes, os inibidores de topoisomerase, que fazem mais dano genético do que outras, mas o dano genético é um fato. Tanto que a gente observa isso diretamente com a própria alopécia que os pacientes fazem, com a queda de cabelo, porque as células que dividem muito sofrem. Ou os glóbulos brancos, a medula óssea do paciente, da Por mesma isso a forma já responde. leucemia. A leucemia é terrível, porque você precisa matar. Veja a situação do paciente com leucemia. Eu preciso matar as células do sangue dele, encontrar alguém, ou parente, ou outra pessoa que seja, que tenha uma célula parecida com a dele para infundir. Se houver o erro, acontece uma das reações mais bizarras da hematologia, que é o enxerto rejeitar o hospedeiro. Porque é a medula óssea que foi enxertada que vai rejeitar o corpo inteiro do paciente. Então veja a situação. A gente, voltando lá para a tese, imagine essas pacientes 5 anos pós-término de químio, surgem com uma leucemia, que as células foram provavelmente selecionadas pela quimioterapia, então são mais resistentes. E para piorar ainda a nossa situação, é uma leucemia mais resistente, eu vou precisar matar esta medula óssea e colocar uma nova de algum parente ou de alguém próximo
para tentar suprimir essa necessidade de células do sangue. Nos seus estudos, doutor Jorge, eh, desse grupo que vocês acompanhando, que faz parte da sua tese, qual foi a conclusão? Quantas desenvolveram Bom, novas patologias? o segmento do estudo ele era de 6 meses. Até porque os pacientes se perdem. A gente tem essa realidade. Quando nós estamos na alta complexidade, os pacientes vêm para um centro de referência. É muito fácil encontrar o paciente com câncer porque ele está em centros de referência. Mas quando ele encerra o tratamento, o pessoal da saúde pública chama de contrarreferenciar. Ele volta para o lugar de origem. Então tinha gente do Brasil inteiro que foram devolvidos. Mas de dano genético, nós tínhamos quase 90% das pacientes fizeram um dano genético em algum dos momentos nesses 6 meses. Então o dano era robusto e persistente nas pacientes. Isso era importante, né? Nas que faziam quimioterapia. Houve um questionamento, me recordo, no dia da defesa, por que vocês não têm pacientes que só operaram? E a realidade nossa o paciente do serviço público, na época, era muito pior do que hoje, ele não chegava em tempo de operar sem precisar fazer químio. Então, a imensa maioria dos pacientes da minha tese eram pacientes que precisavam de tratamento que a gente chama de neoadjuvância, ou seja, eu preciso fazer químio para que esse tumor retraia, para que o cirurgião consiga removê-lo. Diferente da realidade, por exemplo, de países mais desenvolvidos ou de quem tem acesso à saúde, que hoje consegue fazer diagnóstico de uma lesão pequena, passível de cirurgia. Além de tudo, tem esse diferencial. São pacientes que a doença já, no diagnóstico, ela é mais avançada. Esse era o nosso problema. E porque existe a recidiva. Essa recidiva é o retorno do anterior ou é um novo por conta desse comprometimento genético? Então, vamos lá. A recidiva, ela vai depender do tipo da célula. Existe uma recidiva local, então a mulher tinha um câncer de mama, ela operou, e a gente vai pós-cirurgia, pós-fim de tratamento, a gente considera 5 anos uma faixa de tempo para seguir. Se a neoplasia é do mesmo tipo da original, se o tumor, a neoplasia maligna, o câncer, como a gente fala, for do mesmo tipo, no mesmo local, se fala de recidiva local. Tá? Isso acontece, é a razão pela qual a gente, por exemplo, os pacientes fazem radioterapia. Eu irradio aquele tecido para tentar matar o máximo de células para evitar uma recidiva local. Tá? A radioterapia faz isso. Quando eu encontro esse mesmo tipo do primeiro tumor, que a gente vai chamar de tumor primário, em outro órgão, aí a gente vai estar falando de uma metástase, que é o mesmo tipo de tumor que está em outro órgão. Do ponto de vista prático, uma metástase significa jogar o paciente de um grupo de que pode ir bem de tratamento para um grupo que não vai tão bem de tratamento. A instalação à distância do tumor. A leucemia secundária, ela é um novo tumor em um paciente porque fez químio. Ela se comportaria quase como ela se comporta como o risco ocupacional que eu tinha quando eu manipulava quimioterápicos. Então eu, de 6 em 6 meses, eu precisava sair da central de quimioterapia, ir para um outro setor, colher exames periódicos, porque aquelas medicações são citotóxicas, são tóxicas para mim. Então eu tenho que os funcionários de oncologia devem rodiziar, não só o farmacêutico manipulando, mas o corpo de enfermagem, porque de fato as medicações são bastante tóxicas. 6 em 6 meses, geralmente a gente fazia um rodízio. Olha, Jorge, vai para um outro setor, traz alguém, venha um outro profissional para me trocar, trocava a enfermagem também. A gente trocava não cadenciado para não ter todo mundo novo no setor, mas isso acontecia. É quase um risco ocupacional. Qual é o problema, Wagner? Por que as pessoas não davam tanta importância para isso? Porque ninguém vivia muito mais de 5 anos depois do fim do tratamento. Nós tínhamos uma mortalidade muito alta. Hoje, com a melhora dos tratamentos, com a melhora do diagnóstico, com a melhora do serviço de oncologia no país, os pacientes estão sobrevivendo mais. Mas isso é SUS ou é na rede privada? No Ou é SUS e no geral? privado, geral. Apesar das dificuldades do SUS, apesar o sistema de redes que foi criado depois acabou se segmentando, o sistema público começou a entender que diagnóstico precoce é a melhor forma de economizar dinheiro.
E a premissa de universalidade do SUS, ela vai ter que buscar alternativas baratas. E fazer uma mamografia precoce, discutir um tratamento cirúrgico precoce é infinitamente menor, mais barato do que fazer um tratamento com químio, com rádio, com segmento. Veja, o paciente, mesmo que tudo corra bem, Wagner, ele vai passar com a equipe da oncologia por pelo menos 5 anos. Você tem que pagar essas pessoas. Essas pessoas que estão atendendo um paciente eh, pós-químio poderiam estar atendendo outras pessoas. Então, é um esforço do serviço público de saúde, eu acho que é um esforço ultra válido, magnífico, de tentar resolver os agravos da saúde em geral, não só da oncologia, na atenção primária, ou seja, que é mais barato, menos dispendioso de mão de obra, de insumos. Então é mais barato pagar um centro cirúrgico do que deixar aquela paciente com a neoplasia desenvolvendo, que vai precisar fazer químio, vai fazer rádio, vai demandar internação. A gente põe o risco que nós corremos de falando abertamente assim, faz químio. No meio da quimioterapia tem aqueles pacientes que vão passar internados 15, 10 dias ao longo dos ciclos de quimioterapia, por vezes vão parar numa UTI, vão despender antibióticos caros, vão despender atenção. Então, fazendo uma conta assim, por cima, um dia de UTI, 5 a 7 mil reais. Então, a gente vê essa migração do Mesmo modelo na rede pública, esse valor? mesmo na rede pública. Porque os insumos são. Na rede particular, isso vai muito além. Na rede pública é o básico dos insumos, né? Esses medicamentos são todos importados, são feitos no Brasil. Tem de tudo. Nós passamos um processo. Existem algumas medicações que nós desindustrializamos e a gente não faz mais aqui. Alguns antibióticos da oncologia, que a gente chama de antibióticos, o povo chama de quimioterápico erroneamente, que são isolados de fungos, demandam muito trabalho e não tem grande demanda. Quando a gente fala de demanda grande, é muito maior do que aquela que a gente usa na oncologia. Hoje são importados, a indústria nacional consegue fazer. O quimioterápico não é ele caro, mas o que é caro é equipamento de infusão, a mão de obra, o fluxo onde ele é manipulado, a, todos os insumos, o descarte, porque, veja, num sistema sério na oncologia, até a primeira urina da paciente tem que ser recolhida e tratada. São materiais muito tóxicos, né? Então nos traz um dilema, né? Muito. Não é só é o insumo mais o tratamento deste insumo, né? O paciente está lá num combo de medicação, de tratamento de medicação, da manipulação dele que é, é cara e é insalubre no sentido técnico da palavra. Isso é muito caro. Então a gente tem que taxar alternativas mais baratas até para evitar aquelas consequências de longo prazo, que é o que a gente discutiu na tese, né? Uma leucemia pós-câncer de mama. Recentemente, até o pessoal do Covid tem visto algumas leucemias pós-Covid. A gente está observando esses fenômenos se Tem repetir. acontecido isso? Num número pequeno de pacientes, mas tem. A hipótese que se levanta, e a gente vai falar de hipótese para não. Quando o assunto é Covid, a gente tem que ser muito cauteloso. São hipóteses de pacientes que tinham algum problema de medula óssea e que pós-Covid isso foi determinante. Alguma coisa prévia que o paciente tinha e foi uma conjunção de fatores que não favoreceu muito. A gente não, ao contrário, na minha tese a gente tinha certeza que elas eram saudáveis. Ao diagnóstico elas estavam perfeitas e foram. O dano genético foi acontecendo ao longo do tratamento. As alterações no genoma, não sei se o seu trabalho em particular observou, a rádio provoca a mesma coisa? Pois é, Wagner. A gente tinha uma impressão de que a rádio, por a gente discutir radiação, de que ela fosse mais nociva. Ao contrário, nós tínhamos na tese, salvo engano, 4 pacientes só que fizeram rádio. Hum. 2 delas não tiveram dano nenhum. E aí a gente aventa algumas hipóteses, mas a verdade é que a radioterapia é local. E por ser local, ela vai agredir apenas as células que estão naquele nicho, que já é um lugar particularmente complicado. Quando a gente fala de quimioterapia, eu estou infundindo endovenosamente no paciente uma medicação que vai tocar o corpo inteiro dele. Então, a quimioterapia é o tratamento sistêmico.
Então, é muito mais agressivo do que a rádio. A gente pega muito a rádio e pensa no modelo do sol e do câncer de pele. Só que a gente esquece que a gente passa horas a fio no sol, uma vida inteira no sol, e alguns de nós talvez desenvolvam um câncer de pele. A radioterapia é uma dose alta, mas muito concentrada na região onde tem células tumorais. E parece que elas simplesmente morrem. O problema não é, a tese deixa muito claro que o problema não é matar a célula. A célula que morre não dá problema. O problema é aquela célula que permanece danificada. E ela permanece, ela perpetua o seu dano genético para as células filhas. Então, por isso que dá leucemia, que a medula óssea é um órgão que tem constante renovação. Então, isso é um dado da tese. A rádio não fazia nada, era decepcionante. Um dado que nós repetimos muitas vezes na tese, porque era gritante isso. Então, chegou um momento no recrutamento em que a gente fez assim: não precisamos de pacientes da rádio, não. Se eles aparecerem, ótimo, mas não vamos tentar homogeneizar, porque o tratamento é local. O que determina uma ou outra terapia? Bom, vamos lá. Toda vez que o marco do tratamento oncológico ele tem que ser a cirurgia, tá? Qual o melhor tratamento? O melhor tratamento é remover o tumor do paciente. Este é o melhor tratamento. Toda vez que quando o cirurgião remove o tumor, o cirurgião oncológico remove um tumor, e ele não tem certeza absoluta, inequívoca, de que aquela massa foi retirada e que não sobrou nada, ele vai lançar mão de outras terapias. Tá? Então, a rádio e a químio são alternativas para evitar a recidiva do tumor. Então, que estratégias a gente tem para saber se sobrou ou não? Se a gente for falar de mama, que foi o exemplo da minha tese, você tem uma cadeia de linfonodos axilares que drenam a linfa da mama. Você pode biopsiar esses linfonodos e procurar células de tumor. Se num linfonodo que está drenando a mama tem célula de tumor, tem chance dessa célula ter ganhado a circulação. O que a gente faz? Estratégia de guerra. Terra calcinada. Eu faço quimioterapia. Aonde? Endovenosa para atingir o corpo inteiro. Ah, mas e o cabelo? E a anemia? E a leucemia depois de 5 anos? São perguntas que serão feitas a seu tempo. É bom, se eu comparar a paciente que não faz químio com a que faz químio sobrevive mais. Tá? Aí, isso é questão da Em quimioterapia. média, 5 anos. Não, 5 anos é o prazo que a gente vai dar para encerrar o tratamento. Vou dizer, olha, está curado depois de 5 Por isso, anos. 5 anos. Esses 5 anos. Você aguarda 5 anos. É geral esse prazo. Esse é um prazo que a gente consegue considerar que não tem mais nada no paciente. Aí são repetidas imagens, são 5 anos de uma certa ansiedade, porque o paciente está bem, mas é cedo para cantar vitória, no sentido técnico da coisa. A questão da rádio, ela vem muito mais como uma profilaxia local. Eu quero naquele lugar que não cresça mais nada. Tá? Então, isso é o que a gente chama de tratamento adjuvante, né? Que ajuda a cirurgia. Agora, muitas vezes, quando a paciente chega, ela não tem condição de ser operada. O tumor é muito grande. Aí eu inverto a ordem. Eu preciso de rádio e químio antes da cirurgia, que é o que a gente vai chamar de neoadjuvante. Para o cirurgião depois conseguir extirpar essa neoplasia da paciente. E, e quais são as limitações que uma pessoa que passou por todo esse tratamento tem durante a vida? Bom, nós vamos ter uma dispersão dentro da normalidade, né, Wagner? Mas veja, existe uma parte dos pacientes que se recuperam 100% e vivem bem, tá? Passado a químio, vivem bem. Eu tenho pool de pessoas que me recordo aqui da época que manipulava, que vivem normalmente depois da químio. Se a gente vai para as crianças, por exemplo, esse número é muito maior. As crianças se recuperam muito mais rapidamente do que os adultos. Sequelas, coisas que a gente pode discutir, né? Se a gente pensar. Os pacientes pós-químio, alguns deles podem ficar com a medula óssea, ter uma resposta imune um pouco pior. Não é todo mundo, mas tem alguns que ficam mais vulneráveis.
tá? Porque fizeram uso dessas medicações e tem uma particular vulnerabilidade deles, então isso é algo que a gente percebe no primeiro ciclo de químio. Então a gente no primeiro ciclo de químio o paciente faz, ele ficou muito mal. No primeiro você tem certeza que ele vai ficar mal em todos e quando acabar a quimioterapia dele, quando se encerrar o tratamento, ele é um candidato a ser um mal respondedor, tá? Questão imunológica. Sequelas, pouca coisa fica, tá? Alguns tratamentos com drogas que muito tóxicas para os rins, nefrotóxicas, talvez a gente discuta diálise, mas nós estamos discutindo já drogas à base de platina, metal, né, alguns tumores de pulmão. Mas insisto, tudo isso é válido, professor, porque ao longo dos 5 anos, muitos desses pacientes vão morrer. Então a gente tem que lançar mão dessa terapêutica, apesar de tudo, para tentar dar para ele aquilo que a gente chama de sobrevida. Isso é muito eh, tenso. E insisto, eu repito, até brinquei agora há pouco, a oncologia não vai fazer barganha. Eu não vou pensar na eu não vou pensar na menopausa daquela mulher, eu vou parar os hormônios dela agora, porque ela tem um câncer de mama. Mas e a menopausa dela? A gente vai adiantar e depois? Depois é depois. Eu discutia recentemente, trouxeram um caso para a gente avaliar, de uma criança que tinha um tumor grande que, olha, estava atrás do ovário, tirou o ovário da criança, como é que ela vai fazer a adolescência? Isso é uma questão que vai ser discutida a seu tempo, se ela for uma questão. Então, esses tratamentos, eles trazem muito eh, a questão para o dia. O que tem para hoje? Não adianta na oncologia fazer uma discussão de 5, 10 anos, quando você vai ter uma discussão muito mais de tiro curto. A gente precisa sobreviver ao tratamento para discutir o que vai ser feito depois. Acabado o tratamento, as pessoas vão voltando ao normal, isso a imensa maioria fica bem. No geral, a não ser que tivesse algum problema de base, né? Às vezes a pessoa tem. O câncer é mais um problema. Ele tem um problema de rim e uma neoplasia. Ele tem um problema cardíaco e uma neoplasia. Então aí fica um pouco mais complicado. Mas as pessoas que não têm grandes comorbidades seguem mais ou menos normais. É, eu ouço também que, às vezes, na primeira aplicação, a pessoa vem à morte. Acontece isso. Vamos lá. Existem, vamos dividir as coisas. Existem os quimioterápicos clássicos, que eles vão trazer um problema. Eles vão matar as células que se dividem muito, sejam elas tumorais ou normais. Entre as normais, Wagner, tem as da medula óssea. Qual é o problema? A gente imagina que um leigo pode imaginar que essa quimioterapia está matando a célula que está circulando, mas isso é uma mentira. Ela está matando a célula que está na medula. Então, se eu fizer uma conta aqui rápida, os leucócitos, os neutrófilos, são os que fazem vou brincar aqui, o chão da fábrica, a defesa do dia a dia, duram 12 a 24 horas. Então, após a aplicação, esse paciente, uma semana depois, ele pode apresentar aquilo que a gente chama de uma leucopenia. Ele fica com os glóbulos brancos baixíssimos. Se ele não chegar num auxílio médico de pronto, receber antibióticos de pronto atendimento, de coisa rápida, ele pode morrer por uma infecção generalizada pelo bolor que estava circulando na Avenida Paulista, que em qualquer pessoa normal não faria nada. Isso é uma possibilidade. A outra possibilidade, ela nasce de drogas mais novas, de aquilo que nós vamos chamar de anticorpos monoclonais, que são basicamente uma terapia-alvo. Eu tenho um anticorpo produzido num animal de experimentação que se liga aos pedacinhos do tumor do paciente. Isso é muito menos agressivo do que uma químio, mas tem um problema. Se na infusão o paciente fizer uma reação anafilática alérgica, em termos leigos, ele pode ir a óbito na hora. Tá? Isso é um perigo da infusão de imunobiológicos, da infusão de qualquer medicação. Isso tem gente que faz isso com dipirona, tá? Mas a químio tem um risco associado. Hoje nós temos muita ciência disso, então é muito bacana. Eu vi a evolução disso, Wagner, ao longo dos anos. Teve uma colega minha que foi começar a químio e ela tinha uma massa grande na mama. Entre os itens da prescrição, o último item já, o médico já prescrevia um antibiótico para protegê-la. Não para tratá-la de uma infecção, mas para evitar que ela contaminasse.
E aí você consegue reduzir muito a mortalidade. Então a quimio hoje, ela está muito bem cercada, eh, até por conta dos trabalhos de tudo que a gente fez com relação à mortalidade associada a tratamento, porque houve uma questão de desinformação sobre quimioterapia. Ah, é pior. As pessoas têm um viés terrível. No Covid, isso ficou muito evidenciado, de pegar um caso e universalizá-lo. Então, eu conheço uma pessoa que fez quimio e mesmo assim morreu. Esta pessoa estava num diagnóstico precoce ou num diagnóstico tardio? Então, a gente tem que estabelecer bem quem é o paciente para não realizar comparações Hum, indevidas. Então, cada caso. qual é o seu caso? Uma paciente que tem um tumor na mama, hoje é muito claro. Tumor do tamanho tal, vai fazer quimioterapia tal por tantos meses. Eu só posso comparar esses pacientes com uma idade tal, menopausada ou não menopausada, eu só posso comparar essas pessoas com um grupo igual ao delas. Então a gente cai em tortura estatística. Aí você vai, fulano fez quimioterapia e foi a óbito. Como é que ele chegou pra gente? Isso é importante. Então, o objeto da sua pesquisa tinham 40 pacientes, era isso? 40 pacientes. Essas 40 pacientes, elas reagiam da mesma forma à químio? Não. Isso era algo que a gente observava. Haviam havia pacientes que a quimio simplesmente desconstruía, e muito vulneráveis de não reconhecer. Eu tinha encontro com elas ao diagnóstico, antes da primeira quimio, imediatamente antes, 3 e 6 meses depois. No terceiro mês, ela acenava pra gente, eu olhava, a enfermagem me dava um toque: "A senhora fulana de tal". Eu falei: "Meu Deus". Algumas reagiam muito mal, outras estavam mais plenas. O que significa esse reagir muito mal? Vamos lá, a gente fala muito de queda de cabelo, e de inchaço por conta de corticoides, que a gente acaba usando muito para tratar a náusea e os outros efeitos, mas algumas dessas pacientes tinham uma perda de apetite e elas começavam a entrar em sarcopenia, elas começavam a perder massa. Então elas estavam, quando eu as encontrava, elas eram senhoras de 40, não, 45, 55 anos. Quando as encontravam, elas já tinham perdido massa, como perde massa uma senhora de 80 anos. Para algumas isso era devastador. Outras estavam mais, perdiam cabelo, tinham demonstrações de edema, né, de inchaço corporal, mas estavam relativamente bem. O que a gente observava é que depende muito do suporte que as pessoas têm. É questão de estar falando de tese, de suporte, não só financeiro, não só talvez suporte de existencial, alguém que, tivesse acesso a comidas melhores, menos condimentadas, né, a gente tinha, o pessoal da nutrição tinha um trabalho grande nisso, porque a gente, veja bem, no fim do mês as pessoas de baixa renda só conseguem comprar carboidrato, é uma coisa muito triste isso. Então, no fim do mês é miojo. É aquilo, e se aquilo não senta no estômago de quem está fazendo químio, não vai sentar. Internavam mais, né, havia uma vulnerabilidade social grande ali. Internavam mais. Então a gente conseguiu observar, me lembro de uma paciente da tese, maravilhosa, ela coitada, ela tinha um tumor de um tipo numa mama e outro tipo na outra mama. Uma situação bastante difícil, só que ela tinha um marido espetacular que fazia um suporte incrível para ela, ia comprar a comida que ela queria, do jeito que ela queria, comprava suplementos, suplementava, e ela passava sem perder muito peso, ela passava, assim, ficava muito claro que o único problema dela era aquela neoplasia de mama. Geralmente, e infelizmente, na situação nossa vulnerável, a gente lidava com pessoas vulneráveis, o tumor era mais um problema. Então isso ficava muito evidente quando você seguia a paciente no terceiro mês, no sexto mês, era muito, isso era humanamente impactante. Daqueles benefícios ocultos de se fazer tese, né. Eu fiz tese com pacientes, eu acompanhei pessoas, ia para o laboratório, então eu tive esse impacto humano muito grande. E a gente passa a ver a realidade de uma forma também diferente, Wagner, com relação a isso. E qual foi a sua grande conclusão desse trabalho? Que realmente são
que 90% vai ter, 90 dentro do período de 5 anos, um problema. Não, vamos ser mais positivos. 90% destas pacientes acumularam um dano genético por conta do tratamento. Certo. O que devemos pensar disso? Que essas pacientes precisam de um olhar. Elas precisam de uma atenção hematológica, elas precisam que eu tenha um olhar diferente dos exames de rotina delas, a fim de evitar que isso progrida. Este é o olhar que a gente tem. Nós temos um dado que está associado à mortalidade, que está associado a desenvolvimento de uma neoplasia secundária, de uma leucemia secundária. Não serão 90% delas que farão. A estatística atual, esse ano até publicamos um trabalho recentemente sobre isso, ela vai falar de 5% de todos os tratados vão fazer uma leucemia secundária. Tá? Esses testes que eu fazia, que eu observava DNA microsatélite, a gente não olhava gene mesmo, né? Nós olhávamos DNA repetitivo, aquilo que a gente usa em testes de identificação de paternidade e tudo. A gente observava essas mudanças nesse genoma. Isso é uma pista de que algo não está certo. Se este algo vai se tornar uma leucemia ou não, vai depender muito do andar das coisas. Do andar das coisas implica não só ao tratamento, mas ao estilo de vida dessa paciente, onde ela vive. Hoje a gente está discutindo muito questões ambientais. Então, pulmão, material particulado, carcinógenos ambientais das cidades grandes, tabaco, álcool e outros modificadores aí de comportamento. Essas pacientes precisavam de um olhar. A tese a nossa tese, eu sempre falo nosso porque a gente constrói a tese em um grupo, dentro de um departamento. A nossa tese diz que não só no sangue, na medula óssea eles perdem DNA, nas vias urinárias a gente observa essa mudança, na boca, você pegar um raspado de boca, o DNA dessa paciente mudou depois da químio, até o DNA livre que circula no plasma das pacientes mudou. Então a gente sabe que, ao fazer quimioterapia, eu estou mudando alguma coisa na paciente. Isso vai se concretizar numa leucemia secundária, alguma doença depois? A gente precisa de um estudo para fazer segmento, que são muito caros e muito difíceis de fazer porque eles não são interessantes para ninguém. Quem fomenta a nossa pesquisa? Ou são as agências públicas, a FAPESP ou o CNPq, ou são as indústrias. As indústrias têm um papel relevante no desenvolvimento dos novos tratamentos, mas estão interessadas no tratamento. As agências de fomento brasileiras são super sobrecarregadas. Elas têm que escolher, elas têm uma tarefa horrível, hercúlea de escolher para quem elas vão dar fomento, para quem não vai ter fomento. Imagine seguir essas pacientes por 5 anos, nas diferentes localidades, colher exames. Isso leva um custo que ele torna a operação tanto quanto inviável. Existem estudos grandes que geralmente são bem conduzidos pelo pessoal da Inglaterra. O NIH da Inglaterra faz essas cortes enormes seguindo pacientes. Isso é um dado robusto deles, não nosso, né? Nós aqui a gente tateia. A gente tem uma ideia de que pode ter sido a químio pode ser a culpada dessa leucemia secundária e que será uma leucemia difícil de tratar. Esses são os dados que a gente deixa. A químio pode ter dado alguns passos nessa direção da transformação de uma célula normal numa célula cancerosa. Tá? Fica nesse pé, a gente fica nesse detalhe. Essas pacientes precisam de segmento, precisam ser olhadas de uma forma bem peculiar, bem particular, por conta dessas mudanças. Vindo a leucemia, em algumas hipóteses. Vindo a leucemia, essa vai ser uma leucemia de difícil tratamento. Difícil? Difícil, porque ela já nasceu. Eu vou fazer uma comparação. A gente fala muito as pessoas em geral conhecem fora da academia, falam assim: a bactéria é resistente. Isso. Porque ela foi selecionada pelo antibiótico. Esta leucemia foi selecionada pelo quimioterápico, que a mulher teve que usar. Ela não teve opção de fazer.
Nós testamos in vitro uma medicação chamada amifostina e ela protegia as células. In vitro, eu consegui evitar que a célula ficasse com dano. Quando a gente vai para o in vivo, ela tem algo que é horrível, que nenhum médico gosta, que é uma droga que faz hipotensão. Então imagina, me lembro do meu orientador, falou, olha, é maravilhoso, ele é um médico brilhante, um abraço, doutor Auro. Ele falou, imagina o paciente com câncer, você tratando, e aí você vai dar uma medicação que talvez daqui 5 anos ele faça uma leucemia e o paciente fica hipotenso, cai na rua e morre, Jorge. Então assim, a medicação não vingou. A gente vai caminhar, eu acredito particularmente que nós caminhamos para terapias-alvo menos agressivas, mas insisto, a quimioterapia ainda vai durar muito tempo, porque o resultado dela é maravilhoso. Se a gente pensar do ponto de vista de sobrevida dos pacientes, é o que mata tumor, é a quimioterapia. Nós vamos tentar descobrir drogas que protejam as células desses danos. Nós vamos talvez melhorar a acurácia dos testes. Veja, eu fiz 8 marcadores de instabilidade genômica. Talvez hoje a gente consiga fazer 20 e tantos e consegue talvez melhorar o score disso. Será que quem tem só uma lesão genômica é igual a quem tem 8? Haviam pacientes que tinham lesões genômicas em todas as regiões. Então, a gente vai conseguir melhorar a acurácia do método. O trabalho abriu uma seara. Eu acho que isso é algo que só depois de defender a gente aprende, né? A gente está falando de teses. Existe um momento no pós-tese que você fala, poxa, e agora, né? Acabou o assunto, o que eu faço? E a gente hoje, 10 anos pós-defesa, pouco mais de 10 anos de defesa, a gente percebe que o trabalho abriu o caminho para uma compreensão. Era uma hipótese que foi comprovada, a quimioterapia de fato causa dano genético, e agora a gente pode caminhar nessa hipótese, né? Às vezes o trabalho tem que desbravar algumas searas que outros trabalhos vão seguir. Aí a linha de pesquisa seguiu lá com o meu orientador. E esses 10% que não tiveram alteração no genoma, mais ou menos, tem uma causa? Tem. Na verdade, dessas pacientes, elas não estavam no tratamento, elas não estavam na neoadjuvância. Elas operaram antes e tinham um prognóstico melhor. Então, como elas começaram a tratar pós-cirurgia, elas tiveram Esses tratamento. 10%. Esses 10%. São pacientes que operaram e fizeram rádio depois, ou operaram e fizeram um hormônio depois, ou um bloqueador de hormônio. Quando você opera primeiro, as opções são menos agressivas, dependendo do tipo de tumor. Hoje tem no mercado testes que você pode fazer no tumor do paciente e vão dizer qual a chance de mortalidade dele desse tipo ou daquele outro. Então hoje já se faz escolhas com base na genética do tumor. Este é um tumor muito agressivo. Mas, doutor, ele tem 1 centímetro. Ele é muito agressivo. Fará químio mesmo assim, porque ele tem mais chance de recidivar. Ou este tumor, embora fosse um pouco maior, ele é menos agressivo. Ele tem menos capacidade de se instalar à distância. E aí a gente pode ser mais conservador no tratamento. Câncer é um gênero. Câncer é uma denominação para toda a neoplasia maligna, aquela que é capaz de se instalar à distância. Tá? A palavra câncer, ela nasce na Grécia Antiga, do termo carquinos, porque o pessoal pegava os mortos, tinham as massas tumorais, ele cortava, e os vasos do tumor pareciam pinças do caranguejo. Então eles puseram o termo carquinos. Quando latinizamos o termo, ele virou câncer. Né? Em alemão, Wagner, que eu me gosto de alemão, Krebskrank, doença do caranguejo. Nós importamos esse termo. Né? Em português de Portugal, eles mantiveram o termo cancro, mas aqui no Brasil dá problema com sífilis, outras doenças, Sim. e a gente ficou com esse termo. É uma neoplasia. Uma neoplasia maligna, que tem poder de ir à distância. Hoje a gente fala em termos leigos que a instalação à distância é quase a vitória do tumor. Uma neoplasia de mama que vai para um osso. É isso que a gente está tentando evitar. Então, tudo isso, essa volta que a gente deu sobre o tratamento, porque o paciente passa por tudo isso para evitar a instalação de um tumor à distância.
E quais são as perspectivas, qual o prognóstico das pesquisas ligadas ao câncer, a essa neoplasia maligna? Bom, a gente tem grupos grandes das neoplasias mais frequentes. Então, mama, próstata são cânceres muito frequentes, que têm um grande aporte de dinheiro, porque ah, quem conseguir colocar uma molécula nova no mercado para tratar mama, próstata, vai fazer muito dinheiro. Estou falando da indústria. Tá? A indústria vai gerar um budget enorme com isso. Então, são drogas que a gente já. No câncer de mama já se está discutindo terceira ou quarta geração de anticorpos específicos, mais quimioterapia. Participei de um estudo, já tem mais de 10 anos, de um anticorpo que carregava a quimioterapia. Era uma tentativa de fazer quimioterapia direcionada, de bater só no tumor a medicação e não chegar nos tecidos normais. Então tem muito dinheiro nessas vertentes. Quem já para neoplasias mais raras, as coisas vão ficando um pouco difíceis, porque existe uma questão mercadológica que as pessoas Não ninguém compensa o não investimento. compensa o investimento, os tratamentos são difíceis, pulmão é algo que as pessoas também a gente estuda muito, mas infelizmente o câncer de pulmão ainda mata muito. E apesar de todo o investimento, a gente tem essa dificuldade. E as drogas novas, a gente está estudando, nós sonhamos com drogas alvo, ou seja, que são muito mais delicadas do que a químio, para tratar o câncer. Realidade hoje, nossa, a quimioterapia ainda é o melhor tratamento associado com essas coisas novas. Apesar de todos os riscos associados à químio, é ela quem reduz a chance da instalação à distância. E a sua atual linha de pesquisa? Bom, eu migrei para docência há alguns Hum, anos. Ah, hoje eu estou com um grupo de. Eu estou num curso de medicina na Universidade de São Caetano. Lá eu coordeno um, um eixo horizontal do curso que se chama Análises Clínicas e Terapêutica. Nós estamos fazendo revisões sistemáticas com os alunos, ou seja, verificando toda a literatura médica de determinados assuntos. Até recentemente, no último congresso do EMO, nós publicamos um trabalho sobre leucemias secundárias e nós estamos fazendo isso, revisões sistemáticas, meta-análises dos tratamentos ligados à oncologia. Temos um grupo agora, começando um grupo com alguns alunos que nós estamos discutindo transplante de medula para cânceres que não são hematológicos, tá? É uma linha muito bacana, a gente está revisando o que tem na literatura. A paciente tem um câncer de mama, por exemplo, e eu posso retirar a medula óssea dela para poder dar uma dose de químio supraletal. Eu mato a medula óssea dela na esperança de matar também o tumor. Passado isso, reenxerto a medula da paciente de volta e ela volta a uma vida, em teoria, normal. Uma terapia que nos Estados Unidos já as pessoas fazem bastante. Nós estamos fazendo uma revisão para ver que dados a gente tem de verdade sobre isso. ainda não se sabe. Tem algumas neoplasias em que se faz isso, com algum sucesso. Se for muito agressiva, nos Estados Unidos o pessoal faz isso. Tira a medula óssea da paciente, tira do externo, da crista ilíaca, separa, tem uma chance de dar mais quimioterápico. Veja, Wagner, eu vou comentar algo. Ao longo dos anos, nós conseguimos aumentar a quantidade de quimioterapia que a gente dava para o paciente. Porque hoje a gente tem antieméticos que evitam que o paciente nauseie e vomite demais. Nós temos terapias de suporte. Quanto mais distante fica a químio, mais tempo tem esse tumor para ser selecionado para crescer. Quanto mais próximo é a químio, pior para o paciente, mas pior para o tumor. Essa opção de fazer um transplante de medula, que nós estamos revisando a literatura médica, ele é a chance de eu conseguir dar uma químio numa dose, às vezes, que ela é supraletal, mas na esperança de matar o tumor, preservando a medula óssea da paciente. Então, são alternativas que a gente vem vendo aí na prática médica e a gente está revisando. Um grupo pequeno de pessoas, a nossa universidade está crescendo ainda bastante, mas já começa a dar frutos. Nós já publicamos trabalho revisando o que tem aí na literatura. Agora, uma coisa assim, muito ao gosto da superstição popular. Algumas substâncias como
a maconha devem ser utilizadas durante um tratamento? Vamos lá, eu vou pedir licença poética. Existem discussões eh, separadas que são misturadas para criar confusão, tá? Discutíamos isso essa semana até com um grupo de estudantes. Veja, a maconha é uma droga vegetal. A questão da legalização ou não da maconha tem a ver com segurança pública, tem a ver com tráfico, tem a ver com o que a sociedade aceita ou não como agravo. Isso é uma discussão que tem seu fórum, que não é o fórum da discussão do uso de substâncias derivadas da maconha. Nós temos no cenário uma planta. Se ela fosse um pé de maconha, não é esta planta que a gente vai usar para o paciente. O que a gente usa num paciente para tratar náusea, por exemplo, que a grande questão que é jogada. É uma substância no meio das 5.000 que existem na maconha, que é isolada e que pode ser usada. São duas discussões distintas, tá? Também a gente pode dizer, e a gente precisa brigar sim pelo direito dos pacientes a ter acesso a medicações, que existem muitas medicações que resolvem parte desses problemas e que a gente não tem acesso. E elas já existem, já estão nos hospitais de ponta, já existem, já estão lá para as pessoas menos vulneráveis. A questão da maconha, ela Por exemplo, vamos discutir náusea, a gente pode falar de palonozetrona, que é um antiemético muito mais potente do que a gente tem na rede pública. Então são discussões, de novo, Dr. Wagner, que vão se misturando, né? O canabidioide que eu uso para náusea e para convulsão refratária, ele está dentro da maconha. Portanto, se legalizar a maconha, não, são discussões bem separadas e para finalidades nas quais os canabidioides, são as substâncias derivadas da maconha, funcionam, já existe legislação pertinente que permite o uso disso com segurança. Existe, não vou lembrar o nome da síndrome de cabeça, uma síndrome epilética que responde bem a canabidioide e está tudo bem. Tá? Acho que a gente precisa separar um pouco as discussões para não transformar tudo na discussão do legaliza a maconha. Né? Conversar no Canadá, existem práticas entre psicólogos, psiquiatras, manda o camarada fumar uma maconha. Isso é uma questão comportamental. Não existe infusão de droga fumada no nosso meio. Quem precisa de canabidioide de verdade tem acesso. Existe uma legislação que permite isso já. Então, desde até tratamento de acne existe o uso de canabidioides. Já que você pode. Óbvio que o médico tem que fazer um trâmite para liberar a substância, mas a maconha em si, a planta em si, acabei não falando, mas comecei na ciência trabalhando com drogas vegetais. E o nosso trabalho era separar. Então, se eu pensar numa massa de folhas de maconha ou de qualquer outra coisa, sobra o quê? Daquela massa, numa extração maravilhosa, Wagner, eu vou chegar perto de 2% da substância que eu quero. Agora imagina isso enrolado, pegando fogo. Não chega. Sabe? Aí a gente mistura a questão de THC, questão de entendi. dependência com a questão terapêutica de canabidioides. Aí são coisas distintas. Conclusão do seu trabalho. Especificamente, se é que, apesar de toda essa diversidade, de toda a distância, foi possível chegar a uma verdade? Foi. Foi, Wagner. Eu não vou mentir. Nós nós temos um dado que ele é irrefutável. Existe essa lesão genômica e traz para a gente algo muito mais pesado. Nós simplesmente ignoramos isso. Tá? Antes do meu trabalho, existiam evidências de que isso acontecia. Pessoas depois do meu trabalho também continuaram reforçando. E a gente faz, e interessante, o modo com que a gente encara as coisas no nosso país, por imediato. Nós temos uma dificuldade tremenda em enxergar 5 anos. E a gente ignora isso. A gente tem essa visão. E eu não sei, é uma questão até existencial da nossa situação. Será que a gente tem como pensar em 5 anos? Eu não sei. Muitas das minhas pacientes não tiveram esses 5 anos. Nós sabemos que elas faleceram. Então, a gente vai cair numa questão social, filosófica de
O que leva as pessoas a tomarem atitudes é a chance de ter perspectiva ou não, e muitas delas não viam essa perspectiva, que a gente, às vezes, como cientista, não vê. Nós tínhamos um sonho, eu e um colega de pós-graduação, de fazer 10 anos depois da tese, vamos ver quem que tá vivo, como é que está, se teve alguma coisa, mas a gente não consegue fomento para isso também, né, é uma dificuldade. Mas é isso. Meu caríssimo Dr. Jorge, para suas conclusões e para sua mensagem para os nossos futuros pesquisadores, futuros mestrandos e doutorandos e mestres e doutores e todos aqueles que singram pela seara do conhecimento. Bom, ser pesquisador no nosso país é ser divergente, e a gente precisa estar pronto para ser divergente. Nós precisamos abraçar a pesquisa é parte da formação de qualquer um de nós, não podemos jamais tirar isso. A gente, um conselho para quem vai começar é: abrace a pesquisa, mas abrace-a em todos os aspectos. Não abrace apenas no experimento, na, na execução. Abrace a vivência dentro do departamento, abrace o proceder, porque, insisto, o resultado ele é maravilhoso, ele será defendido num dia que vamos estar de beca, tudo arrumado, mas o suor do meio do caminho, ele é o que mais vai enriquecer vocês. Os créditos, ah, o caminhar dentro de uma pós-graduação, e aqui é importante também, vou pedir licença, escolher um lugar em que a pós-graduação te enriqueça. A pós-graduação precisa te enriquecer, você precisa saber quais são suas demandas como pesquisador, o que você quer, né? Muitas lições, a gente não pesquisa o assunto que nós queremos, nós procuramos pessoas de uma área que tem linhas de pesquisa. Qual é a linha de pesquisa que te agrada? O que eh, pactuar as coisas com o seu orientador? Acho que é uma experiência muito enriquecedora minha e acho que muito particular. Meu orientador pactuava conosco. Ele tinha uma relação conosco muito clara, muito adulta. Eu levo isso para minha vida e dificilmente encontro pessoas à altura dessa relação. Ele dizia para mim: faça o que você tem que fazer, eu não vou te cobrar de nada. Você é adulto, eu sou adulto. Nós tínhamos uma relação muito, muito séria, e isso me enriqueceu muito. Pactuado com ele era: nós precisamos do resultado para tal dia. Se você vai fazer tudo na véspera, fazendo bem feito, tá arrumado. E foi muito enriquecedor, né? Ter um orientador, o meu era brilhante, uma pessoa genial na condução das coisas, e valorizar muito a vivência da pós-graduação. Pós-graduação, ela não pode ser um TCC de 4 anos, Wagner. Ela tem que ser um ambiente de transformação. Não é sustentar uma hipótese e fazer uma conclusão. Ela tem que ter vivência, a gente tem que sair enriquecido. Enriquecido é do trâmite político. Me lembro, Wagner, de você ler o nome inteiro da minha tese, e uma das críticas que eu recebi no exame de qualificação é que o nome era impossível, que não era um nome, um título de tese, tinham 4 linhas. Eu tinha problemas na hora de imprimir a lombada da tese, e para mudar o nome, a burocracia era tanta dentro da Universidade de São Paulo que nós optamos por, meu orientador disse: esta é uma recomendação que não acataremos. Então, o que que é possível fazer? O que que é trâmite interno? Entender que as universidades têm uma organização. A USP, ela é quase um ser vivo. A gente toca um departamento, toca outro. Todo esse enriquecimento é muito importante para quem vai entrar. Tem que estar disposto a se enriquecer, né? Não transformar a pós-graduação em uma tarefa a ser concluída. Pós-graduação tem que ser vivida, senão a gente corre o risco de sair sem, sem dar o devido valor e sair como entrou. A gente sai enriquecido, sai podendo montar linha de pesquisa, sai podendo eh, avaliar criticamente as coisas. É o mais importante. A pós-graduação tem que te dar a capacidade de discernir. Né? Até para não me esticar demais, me lembro que na pandemia, toda semana saía um trabalho. Os meus alunos, você viu que. Leia o trabalho de forma crítica. Aí eu não consigo. Abrir um Google Meet, compartilhe a tela. Você lê, você consegue desfazer essa tortura. Acho que o nosso papel
último, mesmo que a gente que os existe um grupo de pessoas que termina uma tese e vai para a docência ou vai para outra coisa, nosso papel é nos tornarmos multiplicadores de senso crítico. O nosso papel é esse, de desambiguar, de multiplicar, né. Eu acho que se esse é o espírito, a pós-graduação vai te enriquecer. Menos senso comum e mais senso crítico. Exatamente. Perfeito. Realidade da psique, da nous e menos do soma. É verdade. Professor Dr. Jorge, muito obrigado, muito esclarecedor. Eu acho que brilhante a exposição, brilhante a tese, como não deveria deixar de ser partindo de uma pessoa como Vossa Excelência, que realmente é um estudioso, um pesquisador, um homem cultíssimo. Quem o conhece sabe disso, como eu conheço, e um prazer gozar do privilégio da sua amizade e dos seus conhecimentos. E penso que o senhor voltará aqui mais uma vez, será indagado, e penso que isso gerará muitos comentários. Então, já meu muito obrigado e, olha, agradeço a Deus por terem pesquisadores como o senhor, fazendo parte da nossa condição social, da nossa condição humana. Muito obrigado. Obrigado. E muito obrigado a verdadeira. vocês, espectadores. Para a finalização, por favor, doutor. Bom, Dr. Wagner, recíproca é mais do que verdadeira. O senhor pode me chamar qualquer hora, porque também é um privilégio gozar da sua amizade. Mais de 10 anos que eu tenho em grande conta, não como as grandes pessoas como o senhor, a gente vou fazer elas são grandes apesar do que são das suas titulações. Você sempre foi isso, grande desse jeito. Então, deixo aqui explícito o meu carinho pelo senhor. Recíproca é verdadeira, recíproca é mais do que verdadeira. Muito obrigado, muito obrigado. E olha, eu tenho certeza que esse programa vai ser um sucesso, graças à sua pessoa. Imagina. Muito obrigado.